Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. O nosso espaço virtual e sagrado do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Espero que todos estejam muito bem e que Jesus nos abençoe. Maria Santíssima nos acolha no seu manto de luz, o seu lindo manto azul iluminado que acolhe toda a humanidade como uma mãe verdadeira que ela é. E hoje vamos dar prosseguimento à leitura do livro Grilhões Partidos, o drama da menina Esther e de sua família, ela que numa festa de 15 anos, no seu aniversário de 15 anos, acabou tendo um surto psicótico, mas na verdade nada tem a ver com uma doença psiquiátrica. Esse surto foi causado, sim, por uma obsessão terrível. E estamos, através dos capítulos desse livro, entendendo como as obsessões, as influências tão ruins, né, entre alguns desencarnados e encarnados podem ocorrer. Uma aula de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, psicografada por Divaldo Pereira Franco, nosso médium baiano, que desencarnou ano passado, né? Acho que foi ano passado, 2025, e já nos deixa tantas saudades, né? Esse vazio tão grande. Interessante, quando o Chico desencarnou, eu pensava assim, lá em 2002, nós ainda temos Divaldo, e aí agora Divaldo vai e eu fico pensando, quem irá substituí-los, né? Qual médium vai escrever esses livros maravilhosos, né? Porque minha vida inteira, eu como espírita, tive acesso a essas obras psicografadas e que preencheram tanto a minha vida. E eu fico realmente sentindo falta de um médium com esse calibre moral que esses dois possuíam e com a segurança mediúnica deles, né? Passando informações tão interessantes, né? Tão importantes para as nossas vidas. Mas antes de iniciarmos a leitura do capítulo 9 e do capítulo 10, vamos dar uma olhadinha para ver quem está aqui conosco. Nós temos nosso amigo Fernando, já chegou. Boa noite, Fernando. Ótima noite para você, que Jesus abençoe você e sua família. Maria Terezinha, ótima noite também para você, que Nossa Senhora te abençoe, abençoe sua família. Elizabeth, ótima noite, que Jesus também te ilumine. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos no nosso grupo de estudo de Joana. Marisa, minha querida amiga Marisa, espero que você esteja muito, muito bem. Que Jesus também abençoe você. Silvinha, minha querida, espero que você esteja muito, muito bem. Manda um beijo para sua mãe e para seu papai. Amanhã também, se Deus quiser, estaremos juntos. Neia, ótima noite, Neia. Obrigado pela presença. Que Jesus abençoe você, sua família. E as pessoas vão chegando, hoje estão um pouquinho atrasadas, mas faz parte, né? Às vezes o trânsito está ruim, algumas complicações vão surgindo, mas elas vão aparecendo. E depois, lembrando também que ao final da live que nós fazemos no Facebook, eu sempre salvo um videozinho, gravo esse vídeo e subo também no YouTube para que fique mais fácil o acesso. Tem lá uma playlist chamada Grilhões Partidos no nosso YouTube do Centro Espírita em Montes de Castro. É CENMC, espaço oficial, é só buscar por lá, que todas as nossas lives também ficam gravadas em suas respectivas playlists. Facilita bastante, bastante a nossa comunicação. Então, chegou aqui Elisa também. Elisa, boa noite. Que Jesus te abençoe. Amanhã também estaremos juntos. Eu acho que já podemos iniciar a leitura. A gente vai devagarzinho, as pessoas vão chegando e se acomodando no nosso espaço virtual.
Então, hoje, nós temos o capítulo 9, Socorros Oportunos, e a história está andando e já vamos ter hoje uma visão bem privilegiada do que está acontecendo no plano espiritual. A equipe de Bezerra de Menezes vai visitar o hospital psiquiátrico. Eu não quero dar spoiler, não, mas eu estou aqui ansioso para chegar nessa parte, para vocês acompanharem comigo. Então vamos ver qual é a introdução. Que lembrando que nesse livro, no início de cada capítulo, nós fazemos uma pequena leitura de uma pergunta, de um parágrafo, seja do Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Gênese, Céu e Inferno. Nós temos sempre algum texto edificante. Vamos ver então o que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 14. Vós, espíritas, podeis sê-lo caridosos na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, né? Sem forçar, né? Sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. E a melhor maneira para atrair pessoas ao Espiritismo é com o exemplo bom das nossas vidas, né? Com boas palavras, bons conselhos. As pessoas vão ouvir, né? Vão ver os comportamentos adequados e vão pensar: cara, essa pessoa é diferente. Por que ela é assim? Aí descobre que nós somos espíritas, acabam frequentando também as nossas casas, os nossos centros espíritas e, de alguma maneira, facilitamos o trabalho dos espíritos superiores que querem tocar todos os corações. Assim como também acontece no catolicismo, no protestantismo, no judaísmo, em diversas religiões que têm como o bem o objetivo maior. O mais importante é compreendermos que as religiões servem para religar o homem a Deus. E Deus, na maioria das religiões, é essa figura divina no sentido de bondade, no sentido de amor, de perdão, de caridade, de compaixão. Isso é que nós precisamos compreender. Não existem divisões de religiões. Existe apenas um Deus para todos nós. Então vamos começar a leitura do capítulo. Desde o momento em que fora admoestada pelo diretor administrativo do Frenocômio, do hospício, né, Rosângela, a funcionária lá, né, auxiliar de enfermagem, mas certificou-se da interferência negativa e pertinaz dos irmãos infelizes, perseguidores da jovem Esther, embora não ignorasse tal expediente de que se utilizavam as trevas. Lembrando que Rosângela é aquela mocinha que, de alguma maneira, se afeiçoou à paciente e tentou visitar os pais dela, dizendo que existia algo mais do que uma doença psiquiátrica, existia uma obsessão espiritual. E eles não acreditaram. Mas também lembramos que no capítulo da semana passada, no último capítulo, no capítulo 8º, a família que estava irredutível em relação à interferência espiritual acabou sendo convencida por um casal de amigos que realmente isso podia estar acontecendo e aceitaram o convite de irem a um centro espírita. Com essa medida impostora, objetivam descoroçoar, e afastar os a quem consideram obstáculos à atra perseguição em que se complazem. Aconselhando-se com o Dr. Gilvan, seu benfeitor, ficou deliberado que, a benefício de todos, seria evitada uma maior aproximação com a paciente. Todavia, recursos hábeis para ajudar não faltariam nunca, uma vez que podia contar com a mais eficiente interferência benéfica, a divina, na qual confiava integralmente. Né? Divina e ainda com o apoio, a ajuda direta de Dr. Bezerra de Menezes. Olha que beleza, hein? Passou então a envolver a obsessa em vibrações salutares de repouso, otimismo e renovação, que atingiam como ondas entorpecentes e balsâmicas. As orações do grupo, que ora lhe eram dirigidas, envolviam-na, de certo modo conseguindo neutralizar
parte da interferência mais perniciosa da mente dominadora, que através do perispírito, do qual subtraía forças para o nefando mistério, agora se revitalizava pelo processo da imantação decorrente das energias superiores que a alcançavam. Então, realmente, a gente percebe que existe uma batalha entre o bem e o mal, uma batalha entre as energias que desequilibram e as forças restauradoras que vêm de Deus, que vêm de Jesus, né? Através dos bons espíritos que estão sempre tentando nos ajudar. Nós próprios, vinculado ao grupo de trabalhadores interessados no Ministério da Desobsessão, passamos a visitar a enferma sob a carinhosa tutoria do abnegado médico espiritual Bezerra de Menezes, o querido mentor da associação a que se vinculava a jovem e devotada Rosângela. O encontro verificado entre os coronéis Santa Maria e Sobreira fora concertado num acaso entre aspas, né? Porque sabemos que o acaso não existe, carinhosamente trabalhado, a fim de se estabelecer as primeiras medidas de socorro mais eficiente e direto, do que deveriam resultar os efeitos do empreendimento espiritual. Por uma aparente coincidência, a sociedade a que se referia o militar cristão era a mesma casa, importante botar essa coincidência também entre aspas, né? Olha só que coincidência. Então, o centro espírita a que se referia o militar cristão era a mesma casa de amor onde a enfermeira auxiliar e os seus benfeitores ofertavam a cooperação. Amigos e servidores ao lado do médium Joel, por caminhos diversos, fizeram-se instrumentos valiosos manipulados pelos mensageiros espirituais, a fim de conduzirem o medicamento do conforto e da esperança a Esther e família em nome de Jesus, sem se saberem empenhados reciprocamente no mesmo mistério. Isso é interessante, né? Quantas vezes nós, na nossa casa espírita ou em qualquer outras religiões, também percebemos umas coincidências assim. Eu falei, não, isso claro que não é coincidência. Poxa, tem coisas que acontecem e a gente vê nitidamente a mão dos bons espíritos trabalhando de maneira silenciosa, invisível, mas percebemos, não, claro que o que está acontecendo aqui tem mão deles, né? Porque está dando muito certo, várias pessoas ao mesmo tempo ajudando, essas pessoas de alguma forma estão conectadas, aí percebemos nitidamente esse trabalho, como eu disse, silencioso e invisível. A Sociedade Espírita Francisco de Assis, que frequentavam, situada em aprazível bairro carioca, plantava as suas bases na codificação kardeciana e fiel aos postulados cristãos e espíritas, transformara-se em eficiente hospital e escola-santuário espiritual, onde abnegados mensageiros se congregavam para o sagrado labor da caridade. As diversas equipes que ali ativavam e mantinham a flama do ideal espírita cristão esforçavam-se por colimar a mais elevada qualidade de ação beneficente, entregando-se aos mistérios variados que se desdobravam por toda a semana, sem qualquer ociosidade ou fastio. O trabalho constituía-lhes rota para todos e as discussões infrutíferas como os comentários infelizes não encontravam solo propício para então medrar. Isso é muito importante, né? Quando a pessoa realmente está focada no trabalho, não existem ali comentários infelizes, discussões que não agregam, né? Isso acontece quando nós estamos ainda no chão, bem próximos do solo terrestre, né? Esses grandes trabalhadores estão lá nas nuvens, por isso que eles estão com outras preocupações. Embora os ditames do amor, que regia todas as atividades, a energia dinâmica e a consciência do dever caracterizavam as responsabilidades a todos pertinentes, que não se permitiam a insensatez da impontualidade. Olha que importante, hein? A pontualidade, como é importante, das justificações inoportunas, das apelações vulgares, à tolerância falsa, ao desculpismo. Isso é importante guardarmos, anotarmos para não cometermos nos nossos pequenos trabalhos. Em razão disso, os resultados se evidenciavam positivos e prestos, né? Rápidos, ensejando bênçãos de todo porte aos que, aflitos de ambos os lados da vida, ali aportavam sequiosos de luz, de pão e de paz.
Os serviços, portanto, variados, se desdobravam felizes em criteriosos horários, nos quais a imputação e a segurança espiritual identificavam os operosos ceareiros. Considerando, todavia, o ministério desobsessivo, os cuidados eram redobrados desde o selecionamento dos membros que constituíam o grupo até os cuidados e deveres para com o corpo, a mente, a alma, em caráter normal e em especial nos dias aprazados para as elevadas incursões ao mundo espiritual através da contribuição mediúnica. Então, pessoas que trabalham com desobsessão, olha, muito mais importante a vigilância, né? Por isso que é tão complicado a vida do religioso, porque ele acaba também sendo alvo de muitas obsessões, justamente para que o trabalho não acabe funcionando direito, né? Então, seguir os conselhos de Jesus, orar e vigiar. 2 dias após a entrevista no lar da família Sobreira, os membros do trabalho reuniram-se às 19h30, como de hábito, para o serviço superior do intercâmbio socorrista. A primeira meia hora, isso é muito importante, a primeira meia hora se fazia dedicada a leituras edificantes, comentários evangélicos, conotações e apontamentos doutrinários, enquanto os participantes encarnados da psicosfera da casa refaziam-se do aturdimento e cansaço das horas passadas, nas atividades para a sobrevivência física. Então você chega da rua cansado, às vezes irritado, que se aborreceu. Esses primeiros 30 minutos é para você se afinizar, né, para você respirar, entrar em sintonia. Não é chegar e já começar o trabalho mediúnico. A gente precisa dar uma parada, uma quebrada. O coronel Sobreira pensava em apresentar o problema psíquico de Esther ao antigo médico dos pobres, né, Bezerra de Menezes, quando o instrutor amorável utilizasse a psicofonia de Joel, solicitando orientação e o seu concurso benéfico. Aquele dia reservara-se a meditação e a prece, procurando uma sintonia harmoniosa com o plano espiritual, como aliás lhe constituía um hábito nos últimos tempos desde que retornara do exterior. Face à desencarnação do anterior dirigente dos trabalhos daquela natureza, foi invitado pelo sábio mentor, entregando-se desde esse instante com devotamento à tarefa espontaneamente aceita. Desempenhava com total espírito de confiança e fervor, experimentando estranhada felicidade na sua execução. Os trabalhos transcorreram em clima abençoado, tendo atendido a larga faixa de sofredores do além-túmulo, não apenas pela psicofonia, quanto pela assistência simultânea. Olha só que legal. Não apenas pela incorporação, né, a psicofonia, quanto também pela assistência simultânea do nosso lado àqueles que participavam do tratamento, sem possibilidade de um contato mais direto com os do plano físico. Então, uma pessoa, um espírito, quando está sendo evangelizado, atendido, está conversando com o doutrinador, quantos outros espíritos desencarnados também estão ali perto, ouvindo, sentindo as mesmas coisas? Então, um é doutrinado, mas vários são acolhidos nesse mesmo momento. Em todo serviço de desobsessão, enquanto uma entidade se faz esclarecer, outras se lhe vinculam coparticipando das informações e instruções que são ministradas, colhendo-se significativos, valiosos resultados. Em concomitância, os encarnados sob assistência especial, dos quais 2 se faziam presentes sob os acúlios da obsessão simples, em fase inicial, recolheram particulares benefícios que os armavam para a libertação da parasitose espiritual e, logo após, despertamento de ambos para os compromissos íntimos e recíprocos de ajustamento de que necessitavam. Ao término da sessão, no período reservado às instruções especiais, o caso Esther foi apresentado ao diretor espiritual, que informou conhecer já a trama perturbadora, elucidando tratar-se de subjugação infeliz que poderia mercê da colaboração de todos e particularmente dos pais, dos genitores, ser removida. O resultado final pertencia sempre ao Senhor, lógico, né? Mas olha que interessante. Explicaram o caso da Esther e o espírito, provavelmente Bezerra de Menezes, já disse: meu filho, eu sei de tudo, eu estou acompanhando de perto o caso e já estamos trabalhando para a libertação da menina. Considerou as implicações pretéritas da família e da própria enferma, ressaltando, porém, as dores maternas, pungentes,
e suas inúmeras, contínuas súplicas ao Pai, que ora respondia através da solidariedade de todos, conforme a recomendação evangélica sobre a necessidade da união para a prece e para o socorro, na qual o Divino Mestre sempre se faz presente. Após que os genitores de Esther passassem a frequentar as reuniões, enfermos também que estavam, necessitando de imediato socorro, e solicitou ao irmão Sobreira concedesse mais amplos esclarecimentos aos consortes, preparando-os de algum modo para as operações intercessórias do futuro. Concluindo, asseverou que ele próprio iria dispensar assistência à jovem, ao lado de outros trabalhadores, atendendo assim a solicitação de outros assistentes empenhados no concurso da caridade. A reunião foi encerrada sob auspiciosa aventura, tanto para a família Sobreira quanto para Rosângela e os Albuquerques. A bondade divina, que nunca falta, alcançava mais uma vez os filhos do Calvário da Terra. E agora vamos iniciar então o 10º capítulo, que é na Casa de Saúde, e aí sim vem os bastidores do plano espiritual, né? Que aí começa a mostrar o drama que está acontecendo no plano extrafísico. E só um apontamento, no finalzinho do capítulo 9, você saber que Bezerra de Menezes diretamente está empenhado na solução do seu problema, olha que honra, hein? Realmente isso dá muito mais tranquilidade, sem desmerecer ter mais espíritos, mas é porque Bezerra de Menezes está num outro patamar, numa outra hierarquia do plano espiritual. Então vamos ver o que o Livro dos Espíritos, na introdução do 10º capítulo, nos ensina. Pergunta 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outro desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, a maioria das vezes somos nós que pedimos e muitas das vezes recebemos, né, esses pedidos, são atendidos. Então, às vezes, a gente vem em famílias com muitos problemas, muitas dores, muitas dificuldades. Outras vezes pedimos ter acesso a vícios para mostrar que somos fortes, que vamos resistir às tentações. Outras vezes pedimos beleza, fama, dinheiro, poder. Como ele disse, muito mais perigoso, porque quanto maior a facilidade, né, o poder que nós temos, mais podemos também fazer bobagens. Então, vamos iniciar a leitura, agora sim, do 10º capítulo. Após a reunião de assistência aos obsidiados, quando as operações de socorro aos perseguidores atendidos chegavam a termo, graças à remoção de alguns a hospitais especializados, em colônias do nosso plano, enfermeiros e assistentes prestimosos prosseguiam dispensando necessária cooperação no templo espírita, onde ficariam, em regime de hospedagem, diversos outros sofredores carecentes de diretriz e medicação próprias. Então, diversos espíritos chegam nessas reuniões, são atendidos, são acolhidos e lá continuam, como na nossa casa espírita, que sabemos que também é um hospital do plano espiritual. E sempre haverá vaga para espíritos sofredores que estão arrependidos, que estão realmente inclinados à transformação. Se desejarem lá ficar, eles vão ter um lugarzinho, vão ser acolhidos. Por isso que é tão importante o trabalho mediúnico, o trabalho de desobsessão, porque muitos estão sofrendo no plano espiritual, assim como no plano físico. E a nossa casa espírita, como outros centros espíritas, como outras igrejas,
outros templos religiosos possuem esse setor de acolhimento. O venerável Bezerra de Menezes convocou-nos, então, destacando os irmãos Ângelo e Malquíades, abnegados trabalhadores desencarnados, a fim de visitarmos Esther, como passo inicial para o labor que se desenvolveria de imediato, objetivando seu oportuno restabelecimento. Chegando ao pavilhão em que a jovem se encontrava, não pude sopitar o choque e a curiosidade, face à multidão que se agitava naquele frenocômio. Desencarnados às centenas, com os fásceis muito variados, aglutinavam-se em magotes de doentes, totalmente desequilibrados, em manifesta ignorância do estado espiritual em que se demoravam. Obsessores de caratonha cruel demonstravam no rosto conturbado os ódios que os desequilibravam. Perturbadores zombeteiros, assinalados pelos vícios em que se locupletavam, com máscara de cinismo indescritível. Grupos de vampirizadores misturavam-se a dementes encarnados, parcialmente liberados pelo sono, em lastimável estado. Verdugos impiedosos, conhecedores das técnicas obsessivas, arrastavam suas vítimas em incríveis padecimentos, que desfaleciam de pavor, logo despertando para defrontar os adversários frios. Entidades hebetadas, simiescas umas, deformadas outras, em promiscuidade deplorável. Forte isso, né? Desencarnados ociosos, indiferentes, enchiam os pátios, os corredores como frequentadores de espetáculos circenses, totalmente desconhecedores do estado em que se movimentavam, produzindo ambiente miasmático que aspiravam, intoxicando-se cada vez mais e envenenando a psicosfera terrível já reinante. E aí eu fico imaginando, né, uma pessoa que trabalha num ambiente desse, quanta proteção ela precisa ter, né? Porque todos os dias frequentando o local, recebendo esse choque energético, né? A pessoa precisa realmente ter muito preparo para isso. Um pandemônio ensurdecedor e aparvalhante sucedia-se em cenas que variavam da bestialidade mais vil à impiedade mais selvagemente elaborada, em cujos cenários muitos encarnados sofriam indefiníveis vilipêndios e atentados. Dava-nos a impressão de que nenhuma compaixão ou sentimento de humanidade ali encontrava guarida. Os espetáculos da hediondez espiritual superavam tudo que a imaginação humana pode conceber. Aliás, ali se encontravam alguns dos campeões da insensatez e da perversidade, dos ases da mentira e da traição, dos hábeis dissimuladores que, não obstante a ausência das roupagens orgânicas, experimentavam as paixões mais assoladas que os governavam em desmandos inimagináveis. Enfim, muito sofrimento, tanto dos encarnados que estavam padecendo as obsessões e também tanto quanto os encarnados que estavam administrando toda essa maldade, né? Porque basta a gente se inclinar ao mal que nós também estamos sofrendo, né? É imediato. Recebêramos antes recomendações adequadas quanto aos impositivos da oração e do equilíbrio, a fim de transitarmos em faixa de diferente vibração, passando despercebidos da imensa mole de atormentados e atormentadores. Percebi então que outros grupos de socorro frequentavam aquele dédalo de sordidez, movimentando-se distintos com semblantes circunspectos e atenciosos. E esses espíritos que trabalham em nome do bem dentro desses hospícios, eles são invisíveis aos espíritos que lá estão na maldade. Saudavam-se fraternalmente e discretamente, considerando-se as circunstâncias e finalidades dos mistérios a que se entregavam. E só uma pergunta: por que eles são invisíveis, né? Os espíritos bons trabalhando não conseguem ser vistos, porque estão em outra faixa de vibração. Nós, encarnados, não conseguimos ver os desencarnados. Por quê? Porque estamos em outra faixa de vibração. Os encarnados inferiores, das trevas, eles também estão vibrando numa outra faixa e não conseguem perceber os espíritos iluminados. Constituíam a providência divina respondendo aos apelos de muitas orações, socorrendo necessidades justas, amparando os que ansiavam pela terapêutica do amor, já que não faltam nunca as disponibilidades do Senhor, sempre colocadas ao alcance dos que o buscam. E esse O muito maiúsculo, né?
O quarto em que Esther se alojava, verdadeira cela presidiária, produziu-me incontinente mal-estar. Empestada por vibrações perniciosas, densas, escuras, parecia um fluido condensado, oleoso, que causava insuportável indisposição psíquica, generalizando-se em sensação de náusea contínua. Esses espíritos iluminados sentem isso, imagina nós, se de alguma maneira entrarmos lá, né? Quando digo desencarnados, eu vou tentar ajudar. A gente não tem condição, o ambiente é tão pesado que só espíritos muito capacitados conseguem trabalhar nessas áreas mais complicadas. O dirigente da equipe, profundo conhecedor daqueles sítios, sugeriu-nos mais intenso controle da emotividade e imperiosa disposição para a caridade, com que superaríamos as incômodas impressões, sintonizando em faixa mais sutil de que nos alimentaríamos seguramente. A jovem subjugada em espírito jazia ao lado do corpo, em quase total inconsciência, sob os efeitos do sedativo pernicioso e forte. Junto a ela, em processo de imantação perispiritual, vigiava o algoz desencarnado. Então ela estava lá tão dopada que o corpo dela já estava um pouquinho até fora do corpo. E os bons espíritos conseguiam ver o corpo e o perispírito dela do lado de fora. Nos três outros cátrios, né, nas três outras camas infectas que infestavam o exíguo apartamento, a tresandar odores insuportáveis, se encontravam duas jovens e uma senhora de meia idade, estigmatizadas por diversas alienações que as diferenciavam entre si. Então eram 4 pessoas no quartinho da Esther. Quase todas se encontravam parcialmente fora do corpo, inconscientes, exceção feita à dama perturbada, que altercava com o perseguidor imaginário, fruto de longo processo ideoplástico. Então não tinha ninguém ao lado dessa senhora. Ela que criou realmente um inimigo imaginário, né? Outras entidades equilibradas se imiscuíam nas sombras e na imundície do quarto abafado, algumas das quais, entorpecidas, pareciam hibernadas em longo processo sonoterápico, mantendo-se alimentadas pelas emanações mefíticas, abundantes dos pacientes, suas presas inermes. Com autoridade e sabedoria que lhes são peculiares, o apóstolo da caridade, quando a gente chama de apóstolo da caridade, estamos falando de Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, exorou a proteção divina em comovedora oração, quando do seu tórax, a pouco e pouco iluminado, que se transformou num sol engastado no peito, surgiram fulgurações carregadas de superior energia, incidindo sobre os espíritos levianos, produzindo-lhes choques que os despertavam, expulsando-os quase todos e fazendo, por fim, que se modificasse a paisagem fluídica reinante. Por isso que eu falei, olha que honra ter Dr. Bezerra de Menezes no trabalho diretamente, né? Porque o espírito que consegue transmitir luz, gerar luz com essa força, realmente está num outro patamar. Ao terminar, recomendou que os irmãos Ângelo e Melquíades socorressem as duas jovens e apontou-nos a senhora atribulada para assistência de minha parte, recomendando condensasse as forças fluídicas até lograr ser por ela percebido. Vendo-me repentinamente, a dama exclamou emocionada: Mensageiro divino, salvai-me deste cruel perseguidor. Sou criminosa, reconheço. Todavia, venho pagando a longo prazo o compromisso infeliz da leviandade. Socorrei-me, por Deus. As lágrimas abundantes, a face dorida e a voz amargurada infundiam compaixão. Teleguiado pela poderosa mente do diretor espiritual, acerquei-me e roguei-lhe descansasse em sono reparador, de que tinha imediata necessidade. Aplicando-lhe conveniente recurso fluídico, passes, sem maior resistência, descontraíram-se as forças psíquicas concentradas pelo pavor, e ela adormeceu. Auscultando as exteriorizações mentais da senhora atormentada, em espírito, ora ressonando, o abnegado instrutor esclareceu. Essa nossa irmã está catalogada como esquizofrênica irreversível, demorando-se na fase
da hebefrenia de largo porte, em diagnose apropriada, fixadas as matrizes da distonia mental. Nas sedes perispirituais, o mecanismo cerebral corresponde à área da razão e da personalidade. Apresenta sombras características que preexistem desde a vida anterior, quando supunha poder burlar as leis, entregando-se aos desvarios e alucinações complexos. Em verdade, manteve-se inatacável no conceito do mundo. Entretanto, não conseguiu fugir a si mesma. A gente pode enganar todas as leis, mas não enganamos jamais a nossa consciência, que é a lei de Deus que está gravada em todos nós. Não conseguiu fugir a si mesma as lembranças da consciência em despertamento, lesando os centros correspondentes da lucidez e do equilíbrio, que produziram nas sedes sutis plasmadoras do campo da forma, os desajustes que ora a lancinam. Fazendo significativa pausa, na qual aplicou passos cuidadosos, longitudinais, a iniciar-se do centro coronário, qual se desatrelasse de forças densas em baixo teor magnético, percebemos a pouco e pouco que o complexo núcleo se clarificava, irrigando com opalina tonalidade o centro cerebral, igualmente envolto em sombrias cargas fluídicas, onde imagens vigorosas e fixas nas telas da memória se diluíam, sem que, contudo, se desfizessem totalmente. A energia vitalizadora que era infundida na enferma passou a percorrer-lhe os vários centros de fixação físico-espiritual, e como recebendo ignota carga magnética, revigorante e anestésica simultaneamente, esta proporcionava à organização física melhor funcionamento com mais eficaz intercâmbio metabólico, de que se beneficiava o cérebro todo transformado, agora em um corpo multicolorido, no qual miríades de grânulos infinitesimais ou fascículos luminosos se movimentavam, penetrando neurônios e os ligando, quais impulsos de eletricidade especial, enviando ordens restauradoras e mantenedoras da harmonia vibratória indispensável ao tônus do reequilíbrio. A gente não precisa compreender exatamente o que foi dito aqui, mas é entender que com essa energia boa, né, esses fluidos benéficos dos espíritos, o perispírito da moça começou a se reequilibrar e como ele está conectado ao corpo físico, o corpo físico começa também a ter mais saúde. Por isso que é tão importante oração, pensamento bom, um passe, água fluidificada, porque isso tudo nos ajuda na nossa saúde física e mental. Percebemos que a respiração da doente se fez mais tranquila. Os músculos tensos por todo o corpo relaxaram, com admiráveis resultados no aparelho digestivo, particularmente desgovernado. Concluída a operação complexa e tecnicamente realizada, o irmão Bezerra de Menezes elucidou-nos. Agora é muito importante. Toda enfermidade resguardada em qualquer nomenclatura sempre resulta das conquistas negativas do passado espiritual de cada um. Estando o campo estruturador, conforme nominam os modernos pesquisadores parapsicológicos ao perispírito, sob o bombardeio de energias deletérias, é óbvio que as ideias plasmando as futuras formas para o espírito criam as condições para que se manifestem as doenças. Então, o espírito desequilibrado desequilibra o perispírito, que desequilibra o corpo físico. Tomemos, por exemplo, nossa irmã Eudóxia, no momento sob nossa observação. Amanhã apresentará sinais de significativa melhora na saúde, embora as causas preponderantes da sua alienação nela mesma se encontrem, numa forma de autocídio indireto, através do qual pretende eximir-se a responsabilidade, autossuplicia-se, mergulhando no desconcerto da loucura. Observando-a mais detidamente, continuou. Na metade do século passado, encontramos-la senhora de terras, em próspera cidade do Império, no solo fluminense, consorciada com um homem probo, de sentimentos elevados. Caracterizava-se pelo temperamento irascível, insuportável. Cansado da esposa rebelde e malsinante, o companheiro propôs-lhe separação honrosa. Acreditando-se, porém, substituída, e de imediato transferiu para a humilde serva a suposta preferência do marido, silenciou, planejando então
hediondo homicídio que culminou calculadamente com segurança. Envenenou o esposo indefeso nas suas mãos, que de nada suspeitava, e passando algum tempo repetiu a façanha com a servidora, que tudo ignorava. Então matou o marido e matou a empregada. Dama altiva e destacada, seus 2 crimes não foram sequer suspeitados. Ninguém tomou deles conhecimento. Ela, porém, o sabia. A punição maior para o culpado é a presença da culpa, esculpida na consciência. A princípio, quando as forças orgânicas estão em plenitude, ela dorme. À medida que se afrouxam os liames das potências da vida vegetativa, ressumam as evocações e se transformam o complexo culposo monoideísmo infeliz que mais agrava o delito e agrava a responsabilidade. Então a gente pode ter feito o crime que for na vida passada, vamos esquecer nesta vida, mas ele está na nossa consciência gravado. E, de vez em quando, o nosso inconsciente dialoga com o nosso consciente. E aí a culpa chega, mesmo sem termos noção dela, e nos pune. Surpreendida pela desencarnação, transferiu para o além os dramas ocultos. Embora perdoada pelo esposo vítima, que se encontrava em melhor condição espiritual do que ela, tornou-se perseguida pela serva, que a seviciou demoradamente em região de compacta sombra espiritual. Trazida à reencarnação, os fortes açoites do remorso, as impressões vigorosas da expiação junto à vítima, a intranquilidade lesaram os centros da consciência, do que resultou a enfermidade que ora padece. Depois de breve silêncio, concluiu: os núcleos desarticulados do perispírito produziram as condições físicas do encéfalo, que se desconectaram quando completou 30 anos, idade em que se deixara sediar pela fúria do desequilíbrio, embora as distonias graves que a perturbavam desde a adolescência. Apesar de a maior incidência de hebefrenia ocorrer na puberdade, conforme foi analisada e descrita em 1871, sendo posteriormente incluída por Kraepelin como uma das demências precoces, esta surge como se agrava em qualquer idade. A enfermidade, que afeta a área da personalidade, produzindo deteriorização, gera estados antípodas de comportamento em calma e fúria, modificação do humor, jocosidade, com tendências às vezes para o crime. É o resultado natural do abuso e de respeito ao amor, à vida, ao próximo. Purgará ainda um pouco, até que a desencarnação lhe tome de volta as vestes, a fim de recomeçar noutra condição, o que espontânea e levianamente adiou. Estávamos edificados e surpresos. Contávamos ali a procedência da divina justiça e poderíamos distinguir que, na etiologia das enfermidades mentais, muitos fatores estudados pela moderna psiquiatria são legítimos, faltando a essa nobre ciência apenas um maior contato com as questões do espírito, do que auriria suficiente luz para incluir a obsessão como das causas das alienações mentais, penetrando nas realidades da alma encarnada e, melhor, desentrancando os variados processos que sempre se originam no ser espiritual ao longo da sua jornada evolutiva. E aí ele termina dizendo: quem primeiro definiu ebeurenia foi Carl Ludwig em 1863, como sendo uma alienação mental que surge precocemente na puberdade e se caracteriza por uma cessação das aquisições intelectuais, conduzindo o paciente para a demência total, incurável. Nota do autor espiritual, nota de Manuel Filomeno de Miranda. E semana que vem vamos abordar, então, mais um capítulo que chama-se Epilepsia, e aparentemente é bem importante para todos nós. Pessoal, mais 2 capítulos para a nossa conta nesse momento de live de quartas, onde fazemos uma leitura em conjunto, quase um clube do livro, e já há um bom tempinho temos aprendido bastante juntos, né? Momento de muita gratidão, porque às vezes a gente fica um pouquinho afastado da leitura. Hoje em dia está tudo tão fácil, né? Assuntos a gente acaba vendo no YouTube, séries, a gente deixa de ler realmente. Mas aqui não. Aqui a gente se junta para voltar com esse hábito tão importante
que é a leitura e que tanto nos engrandece. Vamos ver aqui os últimos comentários, já que temos um tempinho? Ó, Albertinho colocou: por vezes, só de estarmos ali, naquele jardim, estamos sendo tratados no ambiente sem disciplinar em botar de cá. Exatamente. A gente não precisa ir para nenhuma maca, nenhum centro cirúrgico, não. É só a gente entrar ali que já recebemos muita luz. E no final, Albertinho também cita que Dr. Bezerra, na FEB Rio, através de um médium que atendia nesse local, leitura de página do Evangelho, mais prece, mais copo de água, mais fé, mais plano espiritual, tratamento espiritual. É isso mesmo, Albertinho. E esse momento é o momento onde nós vamos fazer a nossa prece final de profundo agradecimento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Dr. Bezerra de Menezes, que trabalha junto do que há de mais nobre do plano espiritual há tantas décadas, socorrendo toda a família, essa humanidade que está ainda tão perdida. Vamos fazer a nossa prece. Então, como de costume, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Maria Santíssima, ao Dr. Bezerra de Menezes, todos esses nossos queridos amigos do plano maior que nos socorrem, que oram por nós, que sofrem quando nós estamos sofrendo. Esse é o verdadeiro sentido da palavra compaixão. Eles sentem a nossa dor, eles sofrem conosco. E isso faz com que percebamos o amor que eles possuem por nós e a importância que todos nós temos na criação divina. Às vezes olhamos para as nossas vidas e imaginamos, de maneira equivocada, que ninguém nos ama, que estamos abandonados, que as nossas vidas não têm sentido. Mas todas as vidas possuem um valor inimaginável para os espíritos do bem. E é por isso que eles nos socorrem tanto, nos ajudam tanto, de maneira silenciosa, de maneira invisível. Por isso que eles estão sempre nos oferecendo o que há de melhor. E hoje, com a certeza de que somos importantes para a equipe espiritual do nosso querido celeiro de luz, da nossa casa espírita Nair Montes de Castro, vamos agradecer tudo o que recebemos, tudo o que de alguma maneira somos abençoados, as luzes que recaem sobre as nossas cabeças, o auxílio físico e espiritual que sempre, ao pisarmos, ao pensarmos na nossa casa espírita, acabamos recebendo. Mestre Jesus, graças te damos, Senhor, por fazermos parte deste grupo, desta família, desta união. Compreendemos quão frágeis nós somos quando estamos sozinhos, mas também entendemos quão fortes nós somos quando unimos as nossas orações, nossas preces, nossas súplicas, nossos pedidos. E hoje, além de agradecer, também vamos pedir: abençoa, Jesus. Abençoa cada um de nós, fortalece os nossos propósitos no bem, protege os nossos caminhos, os nossos passos, a nossa caminhada na tua direção, pois somos muito fracos, somos muito frágeis e necessitamos muito, demais, do teu amparo. Fica conosco, Senhor, iluminando, abençoando, protegendo e, mais uma vez, fortalecendo os nossos propósitos no bem. Precisamos demais do teu amparo. Assim seja, Senhor. Graças a Deus.
Muito obrigado, meus queridos amigos. Agradeço demais a presença de todos vocês, que possamos, de alguma maneira, estarmos cada vez mais próximos, mais juntos, mais unidos, porque essa é a solução para os nossos problemas. A nossa proximidade, a nossa união. Ótima noite e até semana que vem, se Deus quiser. E Ele vai querer. Fiquemos com Deus, fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria Santíssima e Bezerra de Menezes, que foi tão citado hoje no capítulo, também possa estar junto de nossas vidas. Obrigado, pessoal.